É difícil, viu, estar aqui na frente da câmera. É mais fácil estar atrás. Mas glória a Deus. Eu queria que você aí na sua casa, aonde você está, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você gere uma atmosfera para Jesus. Eu quero que você gere uma atmosfera de adoração ao Espírito Santo, a Deus, ao Pai. Oh, Jesus. Jesus, eu já te agradeço, Pai, por mais essa noite, por esse domingo maravilhoso, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de estar aqui falando de Ti, falar um pouquinho do que o Senhor tem me dito, um pouquinho do que o Senhor tem ministrado em meu coração, Pai. Que da mesma forma que o Senhor ministrou em meu coração, possa ministrar no coração de cada pessoa que está nos vendo hoje, Pai. Espírito Santo, se move de uma forma extraordinária hoje. Visita as casas, visita as famílias, visita aquelas pessoas que estão doentes, visita aquelas pessoas que estão ansiosas, depressivas. Visita, Jesus. Retira agora toda a ansiedade, todo o medo, todo espírito de medo. Deus, Ele não te deu espírito de medo, não te deu espírito de covardia. Pai, retira agora todo espírito de medo agora, no nome do Senhor Jesus. Retira agora toda a enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Visita cada casa, visita cada pessoa, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero que você vai comentando aí, vai compartilhando, vai botando no YouTube, no Facebook, não sei onde você está. Se você estiver no Facebook, já compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. No YouTube, compartilha com pelo menos 10 pessoas. Abençoe mais pessoas, para que a gente possa estar junto e caminhar nessa palavra de hoje. E quando eu estava orando, quando eu cheguei aqui, e eu estava orando ali atrás, no fundo da igreja, e Deus, o Espírito Santo, Ele veio muito forte, e falou muito forte dentro do meu coração, para orar por cura hoje, para orar por cura. Eu quero que você que está com algum tipo de doença, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de dor crônica, não sei qual que é o tipo da sua dor, não sei se é dor na coluna, não sei se é dor no seu pescoço, dor na cabeça, dor nas pernas, não sei se é alguma doença reumatológica, uma doença cardíaca, mas eu quero que você comente aí no YouTube, e eu quero orar com você. Eu vou orar com você no final. O Espírito Santo vem muito forte, e eu creio que Ele vai curar pessoas hoje. Eu creio que Ele vai curar pessoas hoje. O Espírito Santo vai te visitar aonde você está, aí na sua casa, vai visitar a sua família, e Ele vai retirar toda a doença, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, no nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem queimado dentro do meu coração nos últimos dias, nessa semana. E tem como tema: é assim que eu vou vencer. Está em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. Conta a história de Josafá. Quer que você está na sua casa, já pega a sua Bíblia. Se você já não estava com a sua Bíblia, já pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, pega a sua agendinha. E essa história mexeu muito comigo, e eu creio que faz muito sentido no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Conta a história do rei Josafá. Ele foi o 4º rei de Judá. Ele reinou durante 25 anos. Mas antes de entrar, existia uma grande idolatria naquele povo. Existia uma grande idolatria. Nós vemos que no Velho Testamento a gente vê por diversos tempos que o povo de Israel, o povo israelita, ele se desviava do caminho. Ele se desviava e começava a adorar outros deuses. Ele começava, por exemplo, quando Moisés ele sobe no monte, ele fica 40 dias face a face conversando com Deus. Quando ele volta, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Então por diversos momentos o povo de Israel ele se desvia e começa a adorar outros deuses, começa a idolatria. E quando o rei Josafá ele entra, ele quebra todos aqueles altares de idolatria que existiam naquela época.
Ele destrói os altares que existiam naquela época. E ele restaura a adoração a Deus. Ele faz diversas restaurações naquele tempo, naquele misericórdia, naquele povo. Faz reformas militares, políticas, religiosas. Mas por um momento, Josafá ele faz uma aliança errada. Ele faz uma aliança com Acabe. E ali parece que as coisas começaram a desandar um pouco para o lado de Josafá. E aí eu quero ler com você no capítulo 20, versículo 1. Você que está acompanhando aí, diga amém. Escreve amém, glória a Deus. Estou acompanhando. Eu vou ler com você. Fala assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está Hazazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nesse texto a gente vai ver diversos ensinamentos de como a gente deve enfrentar uma situação, uma adversidade, como a gente deve enfrentar uma guerra. Lembra que eu comentei que Josafá, quando ele entra, ele quebra os altares de adoração a outros deuses. Ele quebra a idolatria. Ele restaura a adoração a Deus. Nesse texto de 2 Crônicas, fala também que ele coloca os servos deles para ensinar novamente a Bíblia, né, daquele tempo. Então, ele restaura a adoração ao Senhor. Ele restaura o ensino bíblico para as pessoas. E aí, naquele momento, aquele homem se vê acuado. 3 homens se levantam, ou 3 povos se levantam contra ele. No capítulo 18, eu estava até conversando com meu pai hoje, e eu estava falando para ele que eu achei muito interessante, porque se a gente lê esse texto, você vê que ele fica acuado, ele fica com medo. Josafá fica com medo. Meu Deus, 3 povos estão vindo contra mim, eles querem me derrotar, eles vão me destruir. E eu estava lendo no capítulo 18, que ele fala assim, que ele tinha cerca de mais de 1 milhão de soldados. Só aí você tira por base o tamanho do exército contrário contra ele. O tamanho do exército daqueles 3 povos. Se ele tinha 1 milhão de soldados e ele estava com medo, agora você imagina o tamanho da adversidade que aquele homem estava enfrentando. Então naquele momento, a primeira coisa que ele faz, ele consulta o Senhor e proclama um jejum em todo o reino de Judá. Isso é muito forte, querido, porque ele não murmurou. Josafá, ele não chegou: Deus, eu quebrei os altares da idolatria aqui nesse povo, eu quebrei a idolatria aqui, eu comecei a ensinar novamente a tua palavra, eu restaurei a adoração ao Senhor aqui neste povo novamente, e o Senhor deixa 3 povos me atacarem e destruir tudo que eu construí, todo o meu reino. Mas não, Josafá ele se levanta, consulta ao Senhor e proclama um jejum em todo o reino de Judá. Querido, o jejum ele quebra cadeias. Ele comunica, ele faz uma comunicação direta com o mundo espiritual. Comunica que nós somos dependentes de Deus. Que nós não vamos vencer pela nossa própria força, pelo nosso braço, pela sua capacidade. Mas é que nós somos dependentes de Deus. Eu aprendi demais nesse texto. Eu aprendi demais com Josafá nesse texto. Então, a primeira coisa que ele faz, ele consulta ao Senhor e proclama um jejum em todo o reino de Judá. Ele não murmura. Segundo, ele se humilha perante o Senhor. Muitos, em meio à adversidade, em meio a problemas, em meio a inimigos que se levantam, situações que se levantam,
eles não têm a humildade de se prostrar diante de Deus, se humilhar perante de Deus. Eu vou ler com você no versículo 12, fala assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Olha que forte isso. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha, que forte essa parte. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Isso é confiança em Deus. Mesmo ele não sabendo o que fazer, desesperado, nossos olhos se voltam diante de ti, Deus, porque só o Senhor pode reverter essa situação. Só o Senhor pode nos salvar. E aí ele completa: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus homens, e até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Eu vou repetir essa parte, hein? Pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Glória a Deus, é muito forte. Agora eu vou ler essa parte para você, vou profetizar na sua vida. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Palmas, ó Mante Brasil, vejam o livramento que o Senhor fará. Permaneçam firmes, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Você que recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Sinto uma unção muito forte aqui neste lugar. E por terceiro, a adoração ao Senhor. É nesse ponto que Deus tem queimado mais, tem falado mais comigo nessa palavra. É render louvores ao Senhor. Em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às adversidades, em meio ao deserto. É no deserto que se revela o verdadeiro coração. É em meio às adversidades que se revela o verdadeiro coração. Se o seu coração está voltado para Jesus de fato, se você confia em Deus de fato, ou se você só quer viver na bonança. É nesses momentos que se revela. E eu vou ler para você, para a gente completar, no versículo 18. Então fala assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente dos exércitos, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, esse texto é muito forte. Jesus, ele sempre fala comigo bastante no meio da adoração. Todas as vezes que eu tiro meu tempo de oração diário, eu costumo colocar o louvor bem alto, eu fecho meu quarto, ou eu vou para o escritório e coloco o louvor bem alto e começo a adorar o Senhor, começo a orar. E é no meio da adoração, no meio de certas músicas, certas letras, Deus, ele começa a falar comigo muito forte. Diversas palavras Deus me deu com a adoração. Aquela palavra, ela vai de encontro com o meu coração, assim, tão forte. E ele começa a falar comigo. Querido, você tem que render louvores ao Senhor. É algo que Deus tem queimado dentro de mim. Comece a render louvores ao Senhor. Renda louvores ao Senhor na sua casa, onde você estiver. Renda louvores ao Senhor em meio aos problemas. Eu sei que a gente vive num momento que as circunstâncias estão contrárias, as previsões dos homens estão contrárias, mas nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos pelas previsões do homem, nós vivemos pela fé, nós vivemos no sobrenatural. Nós vamos sair do natural, vamos sair de parar de andar no natural e começar a andar no sobrenatural. É isso que Deus está querendo falar com você hoje. É rendendo louvores a Deus que nós devemos lutar as nossas guerras. Parar de olhar as circunstâncias. Quando Pedro olhou para as circunstâncias, ele afundou. Jesus o convida a andar sobre as águas. Ele vai. Mas a partir do momento que ele começa a olhar circunstâncias, o que seriam as circunstâncias? A tempestade, a escuridão, raios, chuva, o mar. Começou a pensar em peixe, tubarão, baleia. Ele pensou em todas as circunstâncias e esqueceu de Jesus. Quantas vezes, em meio a situações, adversidades, você olhou todas as circunstâncias que estavam contrárias para você e você esqueceu de Jesus? Você esqueceu que só Jesus poderia mudar toda a situação. Só Ele pode mudar toda a situação. Só Ele muda estações. Só Ele transforma, só Ele cura, só Ele restaura, só Ele vai levantar a sua empresa. É Jesus. Para de andar, querer de andar pela sua força, pela força do seu braço. Vamos ser dependentes de Jesus. Pegue o exemplo de Josafá. Passe a render louvores, se prostre. Não seja um murmurador, não seja aquele que só reclama, mas seja aquele que se prostra diante de Deus e confia e crê. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor vai à frente, o Senhor vai mudar toda a situação. 2 Crônicas no 20 fala assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Isso é muito forte. Josafá estava em meio a uma adversidade tão grande. Ele não murmurou, ele não procurou culpado, ele não imaginou que Deus estava castigando ele. Ele não fugiu do problema. Ele não perguntou: onde que está Deus? Deus esqueceu de mim.
mas ele se prostrou em terra, jejuou, levou o povo a jejuar, adorou ao Senhor, levou o povo a adorar ao Senhor, entoou louvores ao Deus, e lançou sobre ele toda a confiança, clamou a ele. E qual foi o resultado? Eles não precisaram nem levantar a espada, meu querido. Eles não levantaram a espada. A guerra deles foram entoar louvores a Deus. Eles foram à frente, Deus com eles, e eles entoando, louvando, adorando ao Senhor, adorando, louvando a Deus. Quando eles subiram o monte, os inimigos estavam derrotados. Eles foram desbaratinados entre eles, eles guerrearam entre eles, eles não precisaram fazer nada. É isso que eu vim te dizer hoje. Passe a render louvores ao Senhor. Em tudo dei graças, em tudo dei glória a Deus. Amar Jesus acima de todas as coisas. Eu lembro muito do texto muito forte de Paulo e Silas. O louvor e a adoração, ela rompe cadeias. Eu vou ler para você esse texto que é muito forte. Em Atos 16, 22. Fala assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Eles foram chicoteados e foram levados para a prisão, por pregar no nome de Jesus. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou ao cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Orando e louvando. Orando e louvando. Orando e cantando. Outros presos o ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A adoração a Deus, ela quebra cadeias. Você imagina, olha a outra situação desses dois homens. Passaram a tarde inteira sendo açoitados, chicoteados, e foram levados para a prisão. Quando deu meia-noite, eles estavam louvando, adorando, louvando, adorando, louvando, orando, e houve um terremoto, e todas as portas se abrem, as correntes se quebram. A adoração a Jesus faz isso, quebra cadeias, lança fora todo o medo, lança fora toda a tristeza. Comece a adorar, comece a render louvores ao Senhor aí na sua casa, aonde você estiver, junta a família e rende louvores e comece a adorar ao Senhor, comece a cantar ao Senhor. E para a gente finalizar, Davi rendia louvores a Deus a todo momento, em meio à crise, em meio às vitórias, em meio aos problemas. Davi, ele rendia louvores a Deus com toda a sua alma. Em Salmos a gente vê diversos versículos lindos, e esse fala muito comigo. Salmo 63, 3 e 4. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. O amor dele é melhor do que a vida. O amor de Jesus é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Comece a exaltar, comece a exultar o Senhor. Eu queria convidar o bispo e os levitas aqui para a gente adorar, para a gente render louvores ao Senhor agora. Querido, seja um verdadeiro adorador. Como Jesus disse, procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aquele que não vive pela perspectiva do homem, mas aquele que, quando o mundo natural está um caos, as circunstâncias estão contrárias, você está declarando no mundo espiritual que a vitória vem de Deus, e Ele vai mudar toda a situação. Comece a render louvores ao Senhor, comece a dar graças ao Senhor, comece a dar glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você diga aí, glória a Deus. Glória a Deus. Vai comentando, glória a Deus, aleluia.
E você que está com enfermidade, eu quero que você comente aí, porque o Espírito Santo falou muito forte comigo ali, antes de começar. Ele vai curar vidas hoje. Ele vai te curar hoje. Eu não sei qual que é a sua doença, eu não sei se é uma dor crônica, mas Ele vai te curar hoje. E eu quero que você se levante aí onde você está. Vamos adorar junto essa música. Nos últimos dias Deus tem falado muito comigo nessa música, no meu secreto. E eu quero que a gente louve ao Senhor juntos. A gente adore ao Senhor juntos. Amém.